O plenário do STF começou a julgar hoje uma ação contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro que extinguiu conselhos da Administração Pública Federal. E quem acompanhou a sessão está ao vivo conosco agora, a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Conta para a gente os detalhes de hoje da sessão. Oi, Rafaela, boa tarde. Então, o julgamento vai ser retomado na sessão de agora à tarde, porque mais cedo falaram o requerente, que é o Partido dos Trabalhadores, e também as entidades interessadas no tema. Depois foi a vez da Advocacia Geral da União e da PGR se manifestarem. Só então falou o relator da ação, que é o ministro Marco Aurélio. O questionamento é basicamente a constitucionalidade de um decreto presidencial que extingue colegiados da administração pública. A justificativa, além de que essa medida deveria ser tomada pelo Congresso Nacional, é também de que a participação da sociedade civil é muito importante na execução de políticas públicas. Vamos ver. Na ação, o Partido dos Trabalhadores questiona a constitucionalidade do decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro, que extingue colegiados da administração pública federal. Segundo o PT, a medida viola a Constituição Federal, que prevê que este tipo de extinção deve ser feita em forma de lei pelo Congresso Nacional. Não pode o presidente da República, sem ouvir o Congresso Nacional, sem lei no sentido formal, não pode ele extinguir os órgãos da administração. O advogado-geral da União defendeu o decreto presidencial. De acordo com a AGU, hoje a Casa Civil tem mais de 2.500 conselhos, muitos inativos ou inoperantes. A iniciativa do governo federal é para melhorar a gestão pública. O cerne da questão é a boa governança pública, é a racionalidade administrativa, é o princípio da eficiência. O que havia e o que há é um total descompasso entre uma criação efetiva e desmensurada e incontrolada de comitês, de órgãos gestores. O parecer da PGR foi pelo deferimento do pedido. Segundo o vice-procurador-geral da República, além do decreto ser inconstitucional, a participação da sociedade civil nas políticas públicas é fundamental e precisa ser incentivada. A pluralidade é fértil. Cada qual desses 11 ministros e ministras traz em si uma profunda sabedoria e um profundo conhecimento, mas quando unidos no colegiado, essa corte cresce em relevância, cresce em autoridade, cresce em respeito. Assim também são as decisões tomadas pelos órgãos públicos quando escutam nos conselhos as vozes plurais da sociedade. O ministro Marco Aurélio, relator da ação no plenário do Supremo, foi o único a votar na sessão. O ministro disse que o decreto atropela a legislação e cria um atalho de gestão. O voto dele foi pela suspensão parcial do decreto na parte em que extingue órgão colegiado criado por lei. Afastar até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade a possibilidade de ter-se a extinção por ato unilateralmente editado pelo chefe do Executivo Nacional, de colegiado cuja existência encontre menção em lei em sentido formal. E para falar sobre os processos analisados pelos ministros do Supremo, quem está conosco aqui no estúdio é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, eu queria que você explicasse que essa questão que foi analisada hoje, os ministros não entraram no mérito, apenas analisaram a medida cautelar. O que significa isso na prática, Gisele? Rafaela, o que está na pauta é uma medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade. A grande discussão é em relação a esse decreto que nós vimos na reportagem. Então, no voto do ministro Marco Aurélio, foi analisado apenas a concessão, apenas o pedido de liminar, e ele inclusive entendeu pela concessão parcial da liminar, no sentido de suspender a validade, a aplicação do decreto naquela parte em que permite a extinção de conselhos da administração que foram criados por lei. Então, assim, a sessão de hoje pela manhã ficou basicamente voltada para a análise desse pedido de medida cautelar,
ele prossegue à tarde, exatamente com o voto dos demais ministros no que diz respeito a esse assunto. Agora, se o plenário, né, em conjunto, se reunir e optar por julgar a ação definitivamente no mérito, não há nada que impeça. No entanto, o que está na pauta e o voto do ministro Marco Aurélio foi apenas no que diz respeito à medida cautelar. Quais são os argumentos sobre a constitucionalidade? O que se tem a favor, o que se tem contra? Bom, o que o Partido dos Trabalhadores argumenta é que não poderia um decreto extinguir conselhos da administração por meio de extinguir conselhos da administração que foram instituídos por lei. Então, haveria aí uma invasão de competências, né, indevida do Poder Executivo no que diz respeito às atividades do Poder Legislativo. Um outro ponto é que isso também tolheria a população de participar democraticamente na formulação de políticas públicas. E aí eles ressaltam a importância da participação popular no estabelecimento e que diversos conselhos são importantes para que se tenha uma boa administração. Já a Advocacia Geral da União defende os interesses, né, da manutenção do decreto presidencial e estabelece que esse excesso de conselhos ele acaba prejudicando a governança e seria inefetivo, porque com esse tanto de decreto, muitos deles inativos, não haveria necessidade, então, de que todos estivessem em pleno funcionamento, sendo, portanto, permitida a extinção por decreto. Ok, Gisele, muito obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.